Welcome again to Fostering Língua one more time. Já sei, você veio nesse vídeo porque você quer aprender inglês há muito tempo, essa coisa fica martelando na sua cabeça, igual ir para academia, a gente quer também bastante ir para academia. Porém, eu sempre caio na mesma cilada e no final das contas acho que o inglês não é para mim. Portanto, essa ideia, acho que esse vídeo vai ser para você sanar esse seu problema, pelo menos com esses 5 erros, que é um dos mais comuns de quem quer aprender inglês e sempre cai nisso. Eu sou professor de inglês há bastante tempo, nós somos 2024, então já tem 8 anos que eu sou professor de inglês aqui. Esse canal é basicamente tudo sobre língua. Se você se interessa por esse assunto, se inscreva no canal, veja os outros vídeos. Tem vídeos sobre espanhol, francês, chinês, também o português e inglês real, né? Nada de um inglês aqui de forma para vender um curso online, nada disso não. Se você quiser fazer aula comigo, você entra em contato comigo. No momento eu estou meio difícil de ter horários, mas abrindo aí a agenda eu comunico com vocês sem problema. Bom, o primeiro erro, o erro clássico, mais comum, que na verdade é a base de todos os outros erros que vêm de partir desse, é achar que inglês, ou qualquer outra língua, tá? É o português, só que com outras palavras. Essa ideia errônea de que a língua é uma lista de palavras, por exemplo, ice cream, sorvete, ball, bola, coffee, café, esse tipo de ideia, né? Goalkeeper, goleiro, esse tipo de ideia que é de decorar, é horrível, porque você não vai conseguir chegar muito longe com esse tipo de pensamento. Língua de uma sociedade e a língua de outra sociedade não tem essa relação direta de que essa palavra aqui é a mesma palavra do outro, só que com outra palavra. Não. A língua representa a ideia que aquele povo tem de imagem. Se você tiver esse pensamento, você nunca vai sair do inglês básico. O inglês intermediário precisa que você largue essa ideia de que a palavra significa aquela palavra na outra língua. Vou dar um exemplo muito fácil aqui que eu faço para meus alunos várias vezes. Coffee. O que significa coffee? Todo mundo diz café. E se eu falo I coffee on the morning? Ou I coffee on Saturdays? Melhor, né? Coloque no Google Tradutor. Coffee agora virou tomar café. Porque não importa a palavra por si própria. O que importa é como você vai aplicá-la dentro do conceito, da ideia, da imagem. Bom, dito isso, vamos lá para o segundo erro mais famoso de quem está aprendendo inglês, que é a famosa pergunta: professor, se eu estudar X tempo, com quanto tempo eu vou ficar fluente? Essa pergunta, o primeiro ponto dela é sobre expectativas muito afoitas sobre a realidade. Você nunca vai ficar fluente 100% em nenhuma língua. A média de palavras inventadas em inglês por dia é 15 palavras. Então hoje mesmo eu sei 15 palavras a menos do que eu sabia antes. O mais importante é você estar em contato com a linguagem. Lógico, quando você tem uma quantidade operacional razoável da língua, você até consegue operar dela. Nós temos um problema muito grande com a palavra fluente. Vou colocar aqui no card outros vídeos sobre essa questão da fluência e o que não se diz, né? O que as pessoas não dizem quando elas estão falando sobre a palavra fluente. Bom, mas a resposta para isso é não sei. Faça o seu estudo, estude mais o que você acha. E se você está conseguindo comunicar agora, ótimo. Tente melhorar sua comunicação, mas ponto 1. Primeiro dia, comunique. Eu não gostei, não consigo falar a frase do jeito certo, eu só estou falando a mesma frase. O problema é seu. Melhora essa frase sua aí. O importante é fazer a comunicação. Depois você melhora ela, certo? Vamos lá para o terceiro erro muito comum, que é o inglês só na sala de aula. Se você fizer inglês na sala de aula, saiu da sala de aula e nunca tocou no inglês até o dia de aula, sinto muito, mas você vai ficar 10 anos aprendendo inglês e vamos ver ainda se o seu inglês vai estar num nível bom. Língua é participação. Uma criança, quando aprende na língua nativa, ela tá 24 horas, menos 8 aí, dormindo, né? 12 horas da vida dela sendo corrigida, interagindo, conversando com as pessoas da aula. Você não tem, como adulto, lógico, a capacidade de ficar 12 horas aprendendo a língua, mas seu Instagram precisa ficar em português? Você precisa ver seu hobby em português? Eu gosto de ver vídeo no YouTube. Eu gosto de ver TikTok. Então veja o TikToker em inglês. Mas eu não entendi. Mas o problema não é isso, a criança também não entende.
Você vai clicar lá no vídeo e vai ver o vídeo e não entendi nada, mas não tem problema, é isso aí. Eu tô falando que tem que ter interação. Então, inglês na sala de aula significa muito tempo estudando. Inglês fora da sala de aula significa vai aumentar muito mais seu vocabulário, vai ficar muito mais rápido lá e você até talvez pague menos para o seu professor, tá vendo? Então, não pode ter inglês só na sala de aula. Próximo, erro muito comum, tá um pouco baseado nessa mesma ideia. Quarto erro é evitar cometer erros. Eu sei, sou adulto, todos nós adultos temos vergonha, preocupação de errarmos, de não conseguirmos falar o que quer, e pior, em línguas, especialmente quando você está falando de língua estrangeira, o fato de não saber uma palavra, vamos imaginar uma palavra que é aleatória, por exemplo, como é que fala em inglês a palavra filtro de barro? Se eu não sei a palavra, eu me sinto ignorante, todo mundo está falando sobre, eu não consigo falar. Viver na sociedade atual como adulto é difícil, é uma merda, eu sei. Porém, pense o seguinte: quanto mais vezes eu errar, mais rápido eu chego no meu objetivo. Uma criança que está aprendendo na outra língua, e é o que todo mundo fala, né? Que a criança aprende mais fácil do que adulto. Ela está errando e sendo corrigida o dia inteiro. Até com bullying, às vezes, né? Não? Então é o seguinte, você tem que saber que vai errar. Dia atrás eu fiz minha viagem aí para Chile, Argentina, Portugal. Tá no meu canal aí se você quiser ver. Na viagem eu fiquei falando espanhol com as pessoas, muito errado, inclusive muita coisa errada no meu espanhol, mas eu já criei esse hábito em mim de não me preocupar com os erros. Se eu ouvir uma correção do meu erro, ótimo. Por exemplo, uma coisa interessante do espanhol, normalmente para você falar com licença, né, você vai falar permiso, é uma palavra aí muito famosa e educada para falar. Depois que eu aprendi a falar permiso, eu fui muito mais bem tratado, porque interessante, né? Vai aprendendo. É assim que funciona. Então, erre cada vez mais. Se você errou hoje 2 palavras, agradeça que você errou 2 palavras, que você aprendeu 2 formas diferentes de fazer. Se você não errou nada hoje, eu, inclusive, nas minhas aulas, se o aluno não errou nada, eu sinto que eu fui mal. Eu quero que o aluno erre. Se o aluno não errou nada, que a aula não valeria a pena para ele. Tem que errar. E, quinto e último erro. Sobre quem está aprendendo inglês aqui no Brasil e em outros países também, né? Mas aqui é questão brasileira, né? Nesse canal, é achar o seguinte: procurar um vocabulário ao invés de procurar o sentido. Vou dar um exemplo de uma aluna minha na semana passada. Essa aluna estava falando comigo e falou: "Hey teacher, eu não sei o que significa a palavra fraco." A palavra fraco em inglês é weak, W-E-A-K. Porém, eu disse para ela: "Bom, por que você não falou não forte?" Significa not strong. It is not strong. Not strong e fraco, weak, é a mesma coisa. Só que eu estou procurando a palavra fraco ao invés de procurar o sentido. Eu quero dar o sentido que algo não é forte. Então você vai com not strong. O fato de procurar a palavra específica é o que causa na gente essa coisa comum, que é falar que deu branco. Né? Você está conversando e fala: eu gosto muito de comer quiabo. E quiabo em inglês? Não importa quiabo em inglês, okra. O que importaria é que você fale vegetais. E depois você melhore. Ou seja, não procure por palavras específicas, mas sempre o sentido do que você quer falar. Isso vai melhorar a sua fluência e a sua forma, né? A fluidez de fala muito mais. Vamos perceber no final das contas que a fluência não é questão de saber tudo, mas é questão de criar uma frase que faz sentido e que o outro entenda. É isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. See you guys next time, bye bye.